sejam bem-vindos ao canal de literatura. Bom, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre literatura, sobre o quinhentismo. O quinhentismo foi o período literário de 1500 até 1601, e daí que vem o nome, quinhentismo, de 1500. Quando a gente pensa em 1500, a gente já lembra do descobrimento do Brasil. E descobrimento entre aspas, porque na verdade já tinha gente aqui, os índios, enfim, e aí os portugueses chegaram. Então foi a chegada dos portugueses ao Brasil. Então o quinhentismo, ele abrange todas as manifestações literárias desse período, desde cartas, poesias, enfim, teatros, todas as manifestações literárias. Nesse período, não se trata de uma literatura 100% brasileira, genuinamente brasileira. Por quê? Porque essas literaturas, essas manifestações literárias que eu falei, elas não foram escritas por brasileiros, elas foram escritas por europeus, por portugueses, com a visão dos portugueses, com a intenção dos portugueses. Então, com a intenção daquele homem europeu mercantilista que estava em busca de riquezas. Então, não é uma literatura genuinamente brasileira. Só que ela é relacionada com o Brasil. Por quê? Porque ela foi escrita aqui, foi a primeira manifestação literária escrita aqui, ocorrida aqui, e ela falava sobre o Brasil. Então falava assim sobre a fauna, sobre a flora, falava sobre uma terra nova, sobre costumes dos habitantes que eles encontraram aqui, que eram costumes muito diferentes dos costumes dos portugueses, obviamente. Então não é uma literatura 100% brasileira, mas é relacionada com o Brasil. As manifestações literárias desse período, elas são divididas em dois grupos, em dois tipos. O informativo e o jesuítico. Então a literatura informativa, elas eram tipo uns relatórios que os portugueses escreviam para mandar para a coroa portuguesa, e elas falavam sobre o Brasil, elas falavam sobre o que os portugueses encontraram aqui quando eles chegaram, sobre a fauna, como eu falei, sobre a flora, sobre os costumes. Então elas retratam bastante assombro dos portugueses, porque era um lugar muito diferente, era um mundo muito tropical, diferente do que eles viviam lá na Europa, e também uma exaltação daquela terra, de uma terra nova. Eram textos em prosa, e a Carta de Pero Vaz de Caminha foi o que inaugurou esse tipo de literatura dentro do quinhentismo. Nesse tipo de literatura dentro do quinhentismo, existia um uso bem exagerado mesmo de adjetivos para poder descrever como era de fato a terra aqui do Brasil, como que eram os costumes, enfim. O segundo tipo de literatura é a literatura jesuítica. Como o próprio nome já diz, ela foi escrita por jesuítas, e a intenção, o objetivo dessas manifestações literárias dos jesuítas era catequizar os índios. Então era falar sobre o catolicismo para aqueles índios. Só que se a gente for parar para pensar, tem um pequeno problema. Como que o europeu ia conseguir se comunicar com o índio se eles não falavam a mesma língua? O índio falava o tupi e o português falava o português de Portugal. Então, o padre José de Anchieta, ele ganhou grande destaque nesse tipo de literatura dentro do quinhentismo. Por quê? Porque ele foi o primeiro a tentar estudar a língua tupi, a tentar entender a língua tupi para conseguir se comunicar com os índios. Só que ia demorar muito tempo para ele entender, para ele estudar e para ele saber uma língua completamente. Então ele teve uma ideia de fazer teatro, peças de teatro, porque assim os índios iam conseguir entender, vendo teatro, eles iam conseguir entender o que o padre, o que os jesuítas estavam querendo dizer. Então essas peças de teatro, elas mostravam bem explicitamente assim o lado do bem e do mal. No lado do bem sempre estava Deus, a Igreja Católica, e no lado do mal todas as outras coisas. Então os índios, quando eles olhassem para aquelas peças, quando eles assistissem aquilo, eles iam conseguir entender que do bem estava a Igreja Católica e Deus, então era aquele caminho que eles deveriam seguir. Então o tipo de literatura jesuítica dentro do quinhentismo era aquele tipo que tinha esse objetivo de catequizar, de mostrar os valores religiosos aos índios que tinham uma cultura diferente dos portugueses. Então, resumindo, o quinhentismo foi esse período literário de 1500 até 1601, e ele abrange todas as manifestações literárias dentro desse período que ocorreram aqui no Brasil. E aí tem esses dois tipos, a informativa e a jesuítica, que eu expliquei. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham conseguido entender sobre o quinhentismo. Se eu conseguir te ajudar, deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo, e é isso, até o próximo vídeo.